Olá, turma, né? Meu nome é Rodrigo, sou residente aqui na turma de vocês, residente de Física. Vou dar continuidade aqui às atividades, né? Resolvendo mais um exercício do Enem 2020, Física, sobre eletrostática. Né? Então aqui nós temos a tirinha, todo mundo conhece, acho que todo mundo conhece o Garfield. Ele chega, se esfrega na perna do, possivelmente o dono dele, eu não sei, um homem, vamos dizer assim. Né? E no último quadro ele fala: eu odeio eletricidade estática. A pergunta é a seguinte: por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Então ele dá as opções: troca de átomos entre a calça e os pelos do gato, diminuição do número de prótons nos pelos do gato, criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Então, para responder esse exercício, eu vou continuar na mesma ideia do exercício passado. Vou fazer uma revisão teórica sobre o assunto para formular melhor a resposta. Então, para iniciar, primeiro a gente vai lembrar o que é um átomo, né? Então, o átomo ele é formado por duas regiões, não é? Uma região é o núcleo do átomo, que é formado por cargas positivas e cargas neutras, no caso, os prótons e os nêutrons, né? Então, vamos supor que seja aqui, ó. São os prótons e os nêutrons. Aqui os prótons, né, as cargas positivas, e os nêutrons, as cargas neutras. Ao redor do núcleo, temos uma região chamada de eletrosfera, que é onde os elétrons, que são chamados de a carga negativa, né? A parte negativa da carga, que os elétrons, eles orbitam em volta do núcleo. Um ponto a se falar sobre o número de prótons, né, é que se o número de prótons for igual ao número de elétrons, nós temos um corpo neutro, né? Então, átomos onde o número de prótons é igual ao número de elétrons, temos um corpo neutro. Se o número de elétrons for maior que o número de nêutrons, temos um corpo negativamente carregado. Ou seja, se a maior parcela for a da carga negativa, temos um corpo negativamente carregado. Se tivermos um número de prótons superior ao número de elétrons, temos um corpo positivamente carregado. Maior número de prótons, menor número de elétrons. O corpo está positivamente carregado. Temos ainda que a eletrosfera ela é dividida em camadas. E quando doamos, né, energia para um átomo, a gente ainda vai ver aqui mais para frente essa parte de doar energia, gerar energia, né, é possível que um elétron salte de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Ou seja, os elétrons estão aqui, ó, eles são subdivididos em camadas. Se eu não me engano, são chamados de camada de valência, né? Então, o que acontece com os elétrons? Quando doamos energia para um átomo, o elétron salta uma camada, ou seja, ele vem uma camada para fora, ele vem para cá, não é? E de uma camada interna para externa, e quando perdemos energia, esse mesmo elétron ele pode retornar para uma camada mais interna, ou seja, aqui, vou colocar com outra cor, que ele ganha energia, e no retorno ele perde energia, cede. Então ele ganha energia, ele salta uma camada, ele perde energia, ele retorna uma camada. É bem importante perceber isso agora, no começo da explicação. Quando temos um desequilíbrio forçado entre as cargas, né, esse processo chamado de eletrização, que se dá pela movimentação dos elétrons, né? Mas, falando em movimentação, a gente sabe que a gente consegue movimentar os elétrons, né, nas camadas de valência dele, e não é possível movimentar os prótons e os nêutrons que estão no núcleo? Não. Devido ao núcleo possuir uma força interna muito grande, é muito difícil movimentá-lo nessas circunstâncias. Então, fato que somente é possível com os elétrons, né, já que possuem uma mobilidade, uma facilidade
a mais nessa questão dos movimentos. Sendo assim, é mais fácil doar um elétron do que doar um próton. É mais fácil, não. É praticamente impossível doar um próton, né? Levando em consideração que ele está fixado no núcleo e é praticamente impossível movimentar o núcleo. Então, o elétron, sabendo que o elétron ele pode saltar as camadas de valência dele. Que é basicamente o que ocorre na questão, essa troca de elétrons, né? Ou seja, o corpo perde e ganha elétrons. A gente vai explicar isso à frente. Voltando aqui à questão, então, temos o atrito entre as duas superfícies, né? A pele do gato, aqui, a pele do gato e a calça do homem. Se analisarmos bem, no atrito tem liberação de calor. Então, esse calor que é liberado no atrito, ele é suficiente para que os átomos na superfície troquem energias. Que foi o que eu falei agora na troca de energias. Quando ele ganha energia, ele salta uma camada. Quando ele perde energia, ele retrocede uma camada. Então, vamos lembrar disso aqui. Então, o que vai ocorrer é o seguinte. Existirão átomos, né, onde os elétrons eles vão ficar bem excitados, se movimentar. Essa questão do atrito faz com que os elétrons dos átomos se movimentem, né? E serão eles, a partir desse movimento de excitação, desse movimento dos elétrons, eles serão doados para outra superfície, como ocorre nesse exemplo que eu vou mostrar aqui. Vou baixar aqui um pouco. Então, o que nós temos aqui é um tubo de vidro. Vou colocar aqui bastão de vidro. Né? E um pedacinho de seda. Vou colocar aqui um pedaço de seda. Pronto. Então, o que nós temos aqui nesse exemplo? Inicialmente, os dois corpos estão neutros, ou seja, o número de prótons e o número de elétrons aqui e aqui são iguais. Os dois corpos são neutros. Quando atritamos, nós pegamos o tubo de vidro e atritamos no pedaço de seda. Quando a gente faz esse movimento de atritar o tubo de vidro no pedaço de seda, nós teremos a troca de calor, né? Professor, como que ocorre essa troca de calor? Esfrega as suas mãos aí, ó. Você ficar um minuto, 2 minutos esfregando sua mão, você vai perceber que ela vai esquentar. Ou seja, quanto mais atrito gerado, mais calor é gerado também. É a consequência do atrito. Então, fazendo com que ele se atrite, essa geração de calor, esse processo, né, ele vai ser responsável por fazer com que os elétrons eles fiquem bastante excitados, que eu acabei de falar no tópico passado, e se movimentam de um corpo para o outro. Então, após o atrito, nós podemos mostrar a seguinte situação. Vamos supor que aqui ficou positivo, aqui ficou negativamente eletrizado, não é? Então, o que nós podemos deduzir daqui? Se o bastão ele ficou positivamente carregado, é porque ele doou elétrons ao pedaço de seda. Então, o número de elétrons dele ficou menor em relação ao número de prótons. Ou seja, se ele está positivamente eletrizado, significa dizer que a quantidade de cargas positivas nele é bem maior que a quantidade de cargas negativas. Da mesma forma ocorre no pedaço de seda. Se aqui aparece que ele está eletrizado negativamente, significa dizer que ele possui mais elétrons, que é a parte negativa, do que prótons, que é a carga positiva. Não é? Então, quando isso ocorre na superfície, voltando à questão lá, por exemplo, quando isso ocorre na superfície da pele do gato, nós temos cargas de mesmo sinal, né? Podendo ser elas positivas ou negativas, não sabemos. O enunciado não nos diz quais as cargas que cada um dos dois tem em seus corpos, né? Então, isso porque a gente, acabei de falar, não se pode prever o sinal das cargas, né?
Mas o interessante em se notar é que as cargas que ficam na pele do Garfield são de sinais iguais. Voltando aqui na questão. Ah, mas como é que você sabe que as cargas que estão na pele do gato são de sinais iguais? Porque, ó, o que acontece quando eu tento unir uma carga positiva a uma carga positiva? Simplesmente eu não consigo, elas se repelem. Então, o que ocorre no pelo do gato é isso. Ele está, vamos supor que ele esteja totalmente carregado positivamente, o pelo dele. Então, o que ocorre é que os pelos dele, por estarem eletrizados positivamente, né, na suposição aqui, eles vão se repelir. É justamente essa questão deles ficarem empinados e como se estivessem um longe do outro. Eles estão como se estivessem se repelindo. Aqui eles podem estar positivamente carregados ou negativamente carregados. Eu não sei, né? Como já disse, o enunciado não nos diz. É mais uma suposição. O que nós temos de certeza é que ele está ou negativamente carregado ou positivamente carregado. Então, analisando as nossas alternativas, nós temos na letra A, está um pouco equivocado, porque, como foi falado, troca de átomos entre a calça e o pelo do gato. Como foi falado aqui, o que eu expliquei foi a movimentação de elétrons, né? Vou apagar aqui. O que foi falado aqui foi sobre movimentação de elétrons e não sobre movimentação de átomos, né? Então, eu vou marcar aqui, ó, como errado. Na letra B, também, na minha opinião, está equivocada, né? Já que diminuição do número de prótons nos pelos do gato, né? Os prótons eles estão ligados ao núcleo do átomo e é muito difícil movimentar algo ali. Então, como é que eu vou saber que houve uma diminuição no número de prótons se eu não consigo fazer com que eles se movimentem, não consigo tirar eles de lá? Então, também está errada. Na letra C, criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Então, não é possível criar novas partículas, né? A gente sabe que na natureza nada se cria, nada se... Não, errei. Também não é possível eliminar novas partículas, né? Como também não é possível eliminar ou destruir partículas. O que ocorre é a conservação das cargas, né? Carga antes é igual a carga depois. Conservação. Então, também está errada. Na letra D, nós temos então que a movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Agora sim, encontramos a nossa resposta. O que eu falei todo esse tempo nessa formulação da resposta foi sobre movimentação de elétrons entre os corpos. Lá no exemplo do tubo de vidro e do pedaço de seda foi a mesma coisa que ocorreu aqui, ó. Eles se atritam e o que ocorre é a troca de elétrons, que faz com que um corpo fique positivo ou negativamente carregado. Então, a resposta certa é letra D, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Na letra E, eu vou só falar aqui, ó, repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato.